Então, gente, vamos de novo. Nós estávamos discutindo aqui e até rindo com todo respeito à espiritualidade, que eu acredito por ser espírita, mas essa é a terceira vez que nós vamos gravar esse vídeo. Isso nunca aconteceu antes. Eu até sempre comento com vocês que às vezes os vídeos sobre ortografia, sobre direito, fica com algum errinho ali que eu na pressa falei o que não deveria e depois eu coloco lá nas observações ou na descrição do vídeo, porque eu não gosto de editar vídeo. Esse também não vai ser editado, só que nós já gravamos 2 vezes e quando está terminando o vídeo some do nada. Uma coisa que eu não sei explicar, eles até tentaram explicar aqui, eu também não entendi, mas também disseram que raramente acontece isso. E a gente começou a questionar, né, especular, porque como é um vídeo sobre um livro espírita, né? Então, para quem é supersticioso, já fica pensando, é porque é um livro espírita, né? Será que algum espírito quer ou não quer que esse vídeo seja gravado, alguma coisa assim? Eu não sou supersticiosa, mas como eu sou espírita, eu sei que às vezes isso pode acontecer, né? De a espiritualidade querer ou não. Claro que a espiritualidade do bem está aprovando a gravação desse livro por mim e por qualquer pessoa. Mas a gente sabe também que tenha, para quem acredita, a espiritualidade não tão assim do bem, né? Mas enfim, não é sobre religião, não é sobre espiritualidade que a gente está gravando esse vídeo, é sobre esse livro, né? Porque vocês sabem que o nosso canal é bem eclético, tem direito penal, direito constitucional, português, literatura para o Enem e para o vestibular, resenha de livros. Então hoje, como eu não estou gravando alguma aula particular, né, que eu esteja dando aqui, eu pensei, do que eu poderia gravar? E lembrei de gravar sobre um livro espírita, porque volta e meia vocês me perguntam. Eu digo vocês porque a maioria no canal foi meu aluno, me conhece e tal. Um ou outro inscrito é que não me conhece pessoalmente, que o YouTube deve em algum segundinho ter largado o nosso vídeo, porque a gente sabe que canal pequeno no YouTube não fica toda hora mostrando, né? Em algum minutinho deve ter largado o nosso vídeo, daí alguém se inscreveu e eu agradeço muito. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse livro, Nosso Lar. Nós teríamos muitas coisas para falar, porque o livro tem 50 capítulos, tá? 50 capítulos e cada capítulo é um monte de coisa para gente falar. O livro trata de um médico que desencarnou, que morreu, né? E quando ele morreu, ele foi parar lá no umbral, que é um lugar assim, pelo que a gente sabe, um lugar muito sombrio, muito frio, muito mal cheiroso, com muita gente sofrendo. Isso a gente até já viu em filmes, em novelas, como aquela novela A Viagem, né, que passou mais de uma vez na Globo. Ele foi parar lá para surpresa dele, porque na cabeça dele ele não pararia lá, ou ele nunca tinha pensado, porque eu acho que nem espírita ele era, mas para surpresa dele foi parar lá, mas ele sempre se considerou um homem de bem, um bom médico, um homem que sustentava sua família, que educava seus filhos e etc. Então ele passou um tempo nesse lugar, no umbral, ele sentia muitas dores porque ele desencarnou em função de uma doença provocada pela bebida, né? Ele bebia muito e tal.
E depois de um tempo ele foi resgatado e foi para uma colônia espiritual que chama Nosso Lar, que segundo consta na doutrina espírita, essa colônia espiritual que se chama Nosso Lar fica aqui um pouco acima de nós, um pouco acima do Brasil, aqui acima do céu do Brasil, né? E lá ele, como ele próprio diz, ou como mencionam quem comenta o livro, ele fica quase que como um repórter. Então, ele observa, né, ele vai mostrando as observações e as descobertas que ele vai fazendo sobre a vida. Ele é o autor do livro, mas quem psicografou foi nosso querido Chico Xavier. Este livro eu escolhi primeiro porque eu adoro, né? Eu tinha lido há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, e agora, recentemente, no verão, eu reli. Esse livro, ele ficou em primeiro lugar entre os 10 melhores livros espíritas do século XX. Como é que eu vou chamar? Uma organização espírita de difusão e cultura, a Candeia Organização Espírita, fez uma pesquisa, eu estou lendo aqui no livro, lá em 1999, e na pesquisa que eles fizeram algumas perguntas ou levaram em conta alguns dados, qual o livro mais vendido, qual o livro mais citado pelos leitores espíritas, etc. Aí, com o levantamento de determinadas perguntas, eles chegaram a listinha de 10 livros mais vendidos no século XX, 10 livros espíritas mais vendidos. E esse Nosso Lar ficou em primeiro lugar, tá? Aí eu anotei, dentre aqueles 50 capítulos do livro, algumas coisas para comentar com vocês rapidamente, e eu fui lembrando assim, aleatoriamente na minha cabeça, porque é tanta coisa para falar, que eu até tinha anotado aqui, no fim deixei lá no quarto as anotações. Então, uma das coisas que eu anotei aqui, que eu fiquei bem impressionada, é que lá no Nosso Lar, nessa colônia espiritual, eles também têm uma espécie de muro de segurança, uma espécie de muro magnético de segurança. E lá também tem um chefe de segurança, que lá na primeira gravação vocês brincaram que era o chefe da guarda, mas é isso mesmo. Então o chefe é o irmão Paulo, né? Quando esse livro estava sendo escrito, nessas alturas já pode ter mudado. E lá pelas tantas, de vez em quando bate algum espírito ali nesse muro magnético para querer entrar, para querer ser resgatado, para querer sair daquela vida de sofrimento, daquela vida, né, do mal, vamos dizer assim. E lá pelas tantas o André Luiz contou que tinha uma mulher batendo, querendo entrar, e o irmão Paulo, o chefe da segurança, disse que não dava para a mulher entrar. Num primeiro momento, o André Luiz ficou muito comovido com aquilo da mulher pedindo socorro, e o irmão Paulo foi bem incisivo, não dá para ela entrar. E daí falaram, a gente sempre imagina que lá no mundo espiritual, principalmente numa colônia espiritual como é o Nosso Lar, fiquem pontos de luz ao redor das pessoas, a gente sempre tem essa imagem. Só que essa mulher que foi pedir ajuda, que foi pedir para ser resgatada, ela tinha vários pontos escuros ao redor dela. E daí explicaram ali para o André Luiz que era a quantidade de abortos que ela já havia provocado, eu não me lembro se nela ou em outra pessoa, né? Mas tinha a ver com abortos provocados por ela. E claro que aqui a gente não está debatendo se é contra ou a favor do aborto, a gente está falando do livro, mas eu acredito que em todas as religiões o aborto não seja uma coisa bem vista, vamos dizer assim, e na religião espírita a mesma coisa.
Então essa mulher, mas não por ter feito os abortos, porque toda pessoa pode se arrepender das coisas que fez, isso também tem em outras religiões, e passar a ter uma outra vida. Então não foi só por isso. Mas o irmão Paulo, como tinha aquela experiência de chefe de segurança, como aqui na Terra os policiais têm experiência também, ele viu que ela estava fingindo. E tão logo ele disse não dá para entrar, ela já se mostrou mesmo que estava fingindo. E começou a largar um monte de xingamentos para eles, que eu não me lembro exatamente as palavras, mas como que dissesse, eu não queria mesmo, seu bando de trouxas, fiquem aí, eu nem quero entrar aí e tal. Então comprovou que também no mundo espiritual existe defesas contra esse tipo de pessoa fingida do mal, e que lá também, de certa forma, as pessoas acabam, as pessoas, os espíritos, né, porque o espírito é imortal, acaba reagindo ou se, como é que eu vou dizer, se comportando como se comportava aqui na Terra. Um outro ponto muito importante é o bônus hora. O bônus hora é tudo aquilo que lá no mundo espiritual a pessoa desempenha de trabalho. Então, cada hora trabalhada ela ganha um bônus, né? Como se fosse um salário virtual, é um salário espiritual. E depois ela pode usar esse salário para benefício de quem ela quiser, para ajudar um parente encarnado que está doente, para resgatar um parente que esteja no umbral, para receber uma graça espiritual. Então a pessoa, quanto mais trabalha, mais bônus recebe. O que também acontece aqui na Terra. A gente recebe o nosso salário em dinheiro, mas tudo que a gente faz do ponto de vista espiritual, a gente também ganha um bônus. É aquilo, faça o bem sem olhar a quem. Porque às vezes a gente faz o bem para uma pessoa que a gente nem esperava que pedisse nossa ajuda e a gente ajuda, e quando a gente menos espera, a gente também recebe um auxílio, ou para a gente mesmo ou para um ente querido, né? E às vezes a gente nem imaginava receber esse auxílio agora, caiu do céu, a gente diz, né? Então lá tem um bônus hora também. Outra coisa que me chamou a atenção também, que quando esse livro foi escrito, né, ditado para o Chico Xavier, estava perto da Segunda Guerra Mundial. Então lá eles começaram a se preparar, os enfermeiros, quem trabalha na enfermaria, quem trabalha nos refeitórios, quem trabalha na lavanderia, quem trabalha na segurança, quem trabalha no resgate, eles começaram a se organizar porque eles sabiam que ia ter muito espírito chegando, porque uma guerra morre um monte de gente ao mesmo tempo. Em 1939, lá no mundo espiritual, uma coisa bem emocionante que aparece no livro, que a gente até se arrepia, é que lá pelas tantas, quando começou a estourar as primeiras bombas, se não me engano, na Polônia, eu acho que eu até disse nos vídeos que a gente não lembra, era na Polônia, né? As primeiras bombas da Segunda Guerra, os vídeos que sumiram. Lá começaram a soar as trombetas e as sirenes para todo mundo se preparar, ficar em alerta para conseguir ir para o resgate. Então isso foi muito assim emocionante, que aqui estavam largando as primeiras bombas da guerra e lá as sirenes estavam tocando lá no mundo espiritual para todos se prepararem já para resgatar quem pudesse ser resgatado, porque alguns logicamente ficariam um pouco no umbral, né, para depois ser resgatado. Outro ponto que eu achei muito importante falar sobre os exercícios de preparação para vencer o medo, porque lá tem escolas também, né? Tem centros de estudo, e um dos cursos que tem são exercícios para vencer o medo, porque segundo aqui no livro, o medo é o sentimento
mais devastador que a gente pode sentir. É o pior sentimento, é o medo, porque o medo nos impede de muita coisa, nos impede às vezes de tratar a saúde, nos impede de procurar um emprego, nos impede de ir pedir perdão para alguém. O medo das reações externas nos impede de muitas coisas e nos provoca muitas doenças, que hoje, no século XXI, a gente começa a discutir muito, como a depressão, a síndrome do pânico, né? Aquela síndrome da ansiedade, da angústia que a gente tem. E por último, tem vários personagens muito queridos, muito interessantes, muito carismáticos. Aí eu sublinhei poucos, né, porque são muitos. Eu sublinhei a irmã Paulina, né, que ela tem toda, que é uma orientadora lá no nosso lar, ela tem toda a família problemática. Ela tem um parente, que eu não me lembro se é o irmão ou o pai, porque a gente lê tanto livro ao mesmo tempo, né, que morreu porque a eutanásia foi autorizada por um outro parente, e daí os outros acham que aquele autorizou a eutanásia só para poderem repartir herança. Uns ficaram contra, outros ficaram a favor. Ela já teve parente tentando suicídio. Um dos parentes dela, se não me engano, é a mãe, está no hospício. Então, realmente, ela tem uma parentada bem complicada do ponto de vista espiritual. E ela trabalha, sempre para ir resgatando bônus para poder pedir benefícios para os seus parentes, para ver se eles saem daquele ciclo de coisas ruins que eles não conseguem ultrapassar. Tem também a irmã Narcisa, que trabalha no ambulatório, que vai dar o acolhimento para todo mundo, todos os pacientes dali, porque conforme o nosso estado ao desencarnar, a gente fica no ambulatório. Tô tentando falar rápido com medo que o vídeo pela terceira vez suma, então já começa a minha respiração. Então, conforme o estado que a pessoa desencarna aqui, ela fica um tempo no ambulatório, o tempo no hospital, e a irmã Narcisa trabalha também aí. A gente tem a ministra veneranda, que esse é o exemplo do trabalho. Ela está há 200 anos no ministério, né? Eles dizem 200 anos na nossa contagem aqui. Lá a contagem é um pouquinho diferente, não sei se é mais ou menos. E há mais de 1000 anos de trabalho no nosso lar, tudo para resgatar parentes e amigos e de encarnações. Então ela trabalha muito para ajudar no resgate também, tá? Então, gente, o vídeo hoje eu não vou contar como é que termina, não vou contar das outras peripécias, vamos dizer assim, ou das outras observações do André Luiz, porque isso quem não leu o livro tem que ler. E quem já leu tem que reler, porque é sempre uma coisa boa para nós, tá? Então hoje era sobre esse livro, e no fim vou ler aqui que ele revela para nós um mundo palpitante, pleno de vida e de atividades, que é o nosso lar, a colônia espiritual, tá? Leiam um livro que é muito bom, vocês não vão se arrepender. É um livro espírita maravilhoso, independente de religião, tá bom? E no próximo vídeo vamos combinar nosso segundo sorteio, tá?